Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Eliane? Sim, né, Miss? Porque para nós é um prazer estar aqui, que você participe, né? Que esteja aí na sua casa, que convide outras pessoas a assistir, que para nós é sempre muito bom. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre bênçãos versus identidade. Porque todo mundo gosta de bênção. Quem não quer ser abençoado, Quem né? não quer, né? Exatamente. Todo mundo quer ser A gente abençoado. pede muitas bênçãos. E o livro de Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então parece meio óbvio, claro, a gente pensa assim, essa é bênção, né? Que seja bem recebida, você vai sempre querer. Não, né? você vai querer de qualquer coisa, e porque realmente Deus ele quer nos abençoar com aquilo que é bom para nós, com aquilo que vai nos deixar bem, né? Agora, ser abençoado também não significa que você está isento das aflições que a vida que a gente tem. Isso. Né? E às vezes Deus usa uma situação adversa para nos abençoar. Então, isso que são duas coisas. Às vezes a gente não sabe pedir, porque a gente também não tem muita A Bíblia noção diz que a gente não sabe, não. do contexto em que nós vivemos e o que aquilo faz com a gente. E a outra, às vezes, uma situação difícil é justamente ali que Deus vai estar trabalhando na gente, o que Ele quer, né? Esses dias a gente teve uma série de pregações do nosso pastor sobre bênçãos embrulhadas em problemas. Isso. Que foi muito legal, né? Você pensa que é um pacote de problemas e dentro tem bênçãos. Bênçãos, né? exatamente. Basta você ter coragem e ousadia de aceitá-las para receber a bênção lá no final, né? Mas eu coloquei o título de bênçãos versus identidade porque eu quero falar da bênção, o que tem a ver comigo, Isso. Como eu recebo essa bênção, né? Como eu me apresento diante de Deus para receber essa bênção, a minha pessoa e a bênção, é o eu. Esses dias nós temos caminhado nossas reflexões para olharmos para nós mesmos, para nos identificarmos, né? Isso, para esse autoconhecimento e, ao mesmo tempo, conhecer Deus, né? Que à medida em que você conhece Deus, você vai se conhecendo. Vai se conhecendo, né? E eu gostei muito deste assunto, e eu falei que eu me inspirei, um pastor que eu sigo, né? O sobrenome dele é Furtick, e ele pegou essa letrinha do sobrenome dele, o F de Furtick, para falar das versões que ele criou a respeito dele como pessoa, né? Então, ele criou 3 Fs. Um Furtick um frustrante, um futuro e um fake, para ele falar dele. Ele disse que o frustrante é aquilo que ele se sente hoje. Ele diz que ele é um homem bom, ele é um homem comum, que tem qualidades, mas ele também se sente assim, tedioso, inconstante, decepcionante. Esse é o eu frustrante. Então ele cria um eu futuro, que é aquilo que ele gostaria de ser. Ele diz que esse futuro é uma pessoa maravilhosa, que acertou, que definiu as coisas. Se você conhecesse esse eu futuro dele, você ia gostar dele, você iria querer ser parecido com ele. Mas justamente porque é futuro, enquanto isso não acontece com ele, ele criou um eu fake, que é um outro F, que claro que diz que a fake, a palavra diz, é um eu falso, né? Ele não é frustrante, como é não é o futuro, enfim, é alguém que está fingindo ser alguma coisa, porque fake é isso, uma coisa que não é real, que se finge ser, tá? Que se faz de conta. Nós vamos pensar o que é que tem a ver bênçãos com isso. Nós temos falado muito, nós falamos aqui de 3 coisas, nós temos falado de nos olharmos e
e nos reconhecermos, não é o que a gente tem nos nossos encontros de mulheres, nós não temos tratado disso, da gente ter consciência de quem nós verdadeiramente somos, né? Isso, a maturidade é essa, né? Você olhar no espelho, se reconhecer e no relacionamento com o outro, quer no relacionamento mais íntimo ou no relacionamento de amizade, de comunhão com irmãos, que o outro te reconheça como você se sente, né? Se você se mostra, né? Porque nós vivemos também, eu gostei desses 3 Fs dele, porque hoje nós estamos tentando mostrar bastante as dificuldades que nós encontramos com os fakes. Pessoas, principalmente, porque todo mundo tem rede social. Quem não tem rede social hoje? A grande maioria tem. Tem rede social, né? Como é que essa pessoa se apresenta na rede social, né? Às vezes eu conheço a Eliane. Eu sei de muita coisa, eu frequento a casa dela, eu conheço o marido, conheço o filho, vamos supor, eu sei como é a vida dela. E eu a sigo na rede, e aquela pessoa que eu vejo na rede não é a mesma que eu reconheço lá na casa dela. Realmente, essa não é o que acontece falsa, hoje? Exatamente. Ela não se conhece e, além de não se conhecer, não se gosta, né? Porque para se mostrar de uma maneira falsa e fantasiosa, é porque ela não se gosta, né? E às vezes eu fico pensando, o que é que leva uma pessoa a fazer isso numa rede social? Ela está mostrando o que ela queria, igual esse que falou assim, criou um F de futuro, um eu futuro? Eu vejo também de 2 formas. O que ela gostaria de ser e, às vezes, é o que dá like, né? Porque hoje em dia tem entrega de algoritmo, que as pessoas gostam de like, ou gosta de causar, né? Porque, às vezes, o normal não causa essa quantidade de likes, né? Então, mas, de certa forma, ela não está mostrando a realidade dela, né? Pode ser consciente ou inconscientemente, né? Bom, mas isso, eu estou dizendo, não é o real. Não é normal, não é padrão. É uma pessoa fake. E eu digo assim, e você está querendo impressionar a quem? A quem? Isso, essa é uma pergunta. O quanto isso, porque se isso está na rede social, na hora que você tiver um contato com alguém que te segue, como é que você vai se portar? Não tem isso? Tem, que se ela só está vendo, por exemplo, o que vai causar, o que os outros gostam, quando a pessoa realmente te conhecer, vai lá, não é nada disso, né? E daí o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que, talvez, assumir. Eu já pensei que às vezes existe um lado bom disso, sabe? Porque... bom, todas as coisas têm lado bom e ruim. Tem lado bom e ruim, né? certamente. Porque você vai mostrando tanto uma coisa ideal que quem saiba você tome gosto e queira se melhorar. Pouco a pouco vai transformando, né? Vai se transformando, né? Ou porque nós, como seres humanos, eu acho que nós temos a tendência de enfeitar as nossas fraquezas. Você quer expor aquilo que você é fraco? Não. Né? De jeito nenhum. Até que eu gostaria muito de melhorar, mas não preciso expor para os outros, né? E porque se você... até você pode até justificar. Se você não consegue melhorar, está justificando. Exatamente. Isso é porque você não sabe o marido que eu tenho lá em casa, né? Você vai dizer, pode dizer qualquer coisa assim, né? Tem toda a sorte de desculpa, Desculpa, né? tem, né? Então... E principalmente, queridos, porque a busca pela perfeição, ela é perversa. Porque você não vai chegar lá, né? Não é um ponto existente. Nós não somos perfeitos, mas ninguém é. Ninguém é. Né? A gente e aí, de repente, nem é a perfeição, né? O que vai trazer mais originalidade, mais satisfação na vida. Porque, em essência, o gostoso é a vida no processo de santificação, né? No processo de você buscar o seu entendimento, o amadurecimento. Então, assim, nem é o caso, né? Sabe? E outra coisa, e se você resolve fingir que é aquilo que você não é, vai ser difícil segurar isso o tempo todo. Nossa, vai ser impossível, eu diria, porque, assim, à medida em que você está falando, e como a gente está falando de redes sociais também, a sua expressão te trai, né? Um ato no seu rosto, um jeito aqui, uma outra postagem pode te trair do que você falou ali. Quer dizer, tem várias formas de linguagem, né? E a outra coisa, e você não... A vida que você tem, você não tem poder de editar a tua vida. Isso. Né? Por exemplo, nós estamos fazendo um programa aqui, tá? Gravado. Nós estamos gravando, sabe? De repente, se eu tiver um acesso de tosse, né?
vamos cortar aqui. Isso. Eu espero passar tudo isso. E a gente grava, você não vai saber que eu tossi. Exatamente. Porque o programa é editado, né? Tem uma máxima, né, na consultoria de imagem, nessa coisa de causar impressão e a boa primeira impressão é o que fica, né, nos primeiros 2, 3 minutos de uma conversa, é que essa primeira impressão você não apaga. A pessoa te percebeu, teve aquela impressão, é o que você falou, não edita, ela vai ficar com aquela impressão. Pode ser que dê sorte ser uma boa impressão. Exatamente. Mas se não for também, até corrigir, vai haver dificuldade. É um tempo de trabalho, né? Por que todo esse preâmbulo? Porque, sabe, queridos, nós vamos falar de bênçãos, aliado à identidade, a quem nós somos. Porque Deus quer abençoar quem nós somos. Se você fica numa personalidade, vamos dizer, falsa, né, de uma máscara que você usa para a sociedade, para impressionar, você vai estar saindo do teu eixo e vai demorar para receber a bênção que é para você, no seu jeito. O que nós queremos dizer que a bênção para hoje, a bênção que vai chegar hoje, é a bênção do jeito que você é hoje. No momento que você está vivendo hoje, né? Aquela bênção reservada para você, né? Não vai ser uma bênção em cima daquilo que você sonha ser, ou presume que é, né? Então, quando você começa a colocar sua vida e colocar valores nela, por exemplo, em torno da sua imagem, eu não estou falando só da imagem física, não, né? Tem imagem que você passa do seu conteúdo, do seu caráter, daquilo que você é, de outras coisas, né? Como mulher, como profissional, como filha de Deus, é bem essa mesmo, né? Porque hoje na rede social, da física, não dá nem para você contar mais, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma que ela disse, gente, agora eu só vou ser feia ao vivo. Pessoalmente, porque aqui nunca mais. Porque os filtros são tão maravilhosos, né? Ela falou, nunca mais vou me sentir feia na rede social. Só quando você estiver pessoalmente comigo. Que aí não vai ter jeito. E assim mesmo, as pessoas têm feito assim, muitos procedimentos de estética no rosto. Né? Uns dão certo, outros não. Teve um caso do moço que faleceu, né? De 30 anos, uma coisa horrorosa. Então, assim, tem de tudo, né? Para toda sorte de gosto. Então, porque o fake, nós vamos sempre enfatizar isso, é fingir o que você não é. E a pergunta é assim, você já fingiu algumas vezes? É ruim da gente pensar que vai ter que responder isso, né? Se alguém te perguntar, você já fingiu algumas vezes, sabe? Mas a resposta é sim, certamente todo mundo já fingiu. Porque tem situações em que você não deve mostrar para os outros. Né? Agora, o interessante é saber agora, não se é porque você não deve ou se tinha outras intenções. Isso. E aí está o conceito, porque assim, se tem alguma coisa que é para resolver com você, na sua casa, no seu secreto, realmente, agora também não é uma mentira horrorosa. Daquilo você fala, simplesmente eu estou bem. Deixar de falar, né? Às vezes é uma omissão em que você não vai expor as suas entranhas, mas você vai simplesmente falar, não, tá tudo bem, mas não tá bem. Mas você também não precisa mentir, falar coisas, né? Ou escolher para quem, né? Isso. Porque o que a gente vai agora é realmente mostrar dentro da palavra de Deus, vamos pegar um personagem bíblico que fingia, vamos pegar um fingidor e as bênçãos que ele precisava, o que ele queria e o que acontecia com isso, né? Então, nós vamos falar disso, do problema de identidade dele e da qualidade de bênção. Mas antes eu chamo um espacinho, né? Bem curtinho, e a gente volta já. Estamos de volta, falando sobre bênção e identidade, e a gente agora buscou um personagem bíblico que era conhecido como um fingidor, que fingia, né? E o problema de identidade dele já começou na hora que ele nasceu, tá? Porque dentro do útero da mãe dele tinha mais um com ele, tá? Você conhece a história, nós vamos estar conversando aqui, eu e a Eliane, sobre Esaú e Jacó, né? Os dois, eles eram competitivos desde o ventre. A Bíblia diz que eles lutavam
dentro e do diferentes, ventre, né? Talvez tivesse pela essa competição e pela diferença deles, né? Eram Sim. opostos. Aí ela diz que o Jacó veio agarrado ao calcanhar de Esaú. Gente, nós vamos lembrar que naquela cultura, quem nascia primeiro era o primogênito. Né? Uhum. E o primogênito tinha muitas vantagens naquela cultura. Ele ia dar continuidade ao tudo que o pai dele tinha. Todo o legado do pai pertencia para ele. Tá? É quase que em dobro, né? Quase não, era em dobro mesmo. A bênção que ele recebia era dobrada. E ele seria, né, o patriarca da tribo. É. Né? E olha que o pai dele era de posses, né? Ele tinha recebido todo... Então, esse era Esaú, porque nasceu primeiro. Depois veio Jacó. A Bíblia não diz exatamente se Jacó queria ser Esaú. Né? Ela não diz claramente, mas vai contar a história. O que conta ali é que quando Rebeca, né, viu aquela confusão, sentiu toda aquela confusão no seu ventre, que ela nem sabia que era gêmeos, ela foi consultar a Deus, né? E ali ela teve uma profecia clara, né? Você tem 2 reinos na sua barriga. Um deles, mas não tinha um deles, né? Eles vão lutar. Tinha isso sim. Mas eu digo que dentro das famílias também, né? A Bíblia conta história tem muito a ver com aquilo que nós vivemos hoje. Tem famílias onde um irmão queria ser o outro. Você já não conhece famílias assim? Né? Psicologicamente, né, uma estrutura familiar é exatamente assim. O mais novo, ele nasce já admirando o irmão mais velho, querendo ser o mais velho, que é o que ele gostaria de ser quando, né, tal. E já o irmão mais velho já acha o irmão mais novo aquele que tirou o lugar dele de único. Então, vai ter coisas assim. Então, vai ter. Realmente, sempre estruturalmente... Vai. Então, e neste caso desses dois, eles eram gêmeos, mas muito diferentes. Muito. Sabe, porque a gente acha tão bonitinho gêmeos idênticos, né? É uma gracinha, tudo igualzinho e tudo. Esses não. Diz que, por exemplo, Esaú... pelos nomes, né, já se sabe disso, né? Esaú era ruivo, tá? E o nome Esaú, na essência, é peludo, né? Era peludo, o outro era lisinho, né? E então, é igualzinho acontece às vezes numa família, você ter tão diferente que você olha e fala assim... Mas são irmãos. São irmãos, né? São irmãos, que é muito diferente, né? Muito. O Esaú gostava de caçar, de aventura. E essa diferença foi no crescimento, né? Era aventureiro, era mais forte, né? Era Jacó, a Bíblia vai dizer que ele era caseiro, pacato. Ele ficava mais nas tendas, né? Gostava de pastorear ovelhas. Ele tinha características de filhinho da mamãe, né? Assim, quando a gente lê, né? E o que piorava ainda na construção dessa família era que os pais tinham eleito esses meninos, tinha preferência por um e outro por outro. Isso, né? Sugere, fala várias vezes, né, que Isaac gostava da comida do Esaú, e gostava, né, de Esaú também, de quem ele era e gostava da comida, exatamente. Já a Rebeca se identificava com o Jacó, né? Que Jacó era voltado mais para a espiritualidade. A gente, que certamente, Rebeca falou para Jacó que ele seria escolhido em função... Eu não sei porque a gente vai ver essa história, essa mudança, porque eu digo que tem uma bênção. Havia uma bênção prometida. Tinha. E nós estamos falando sobre bênção e identidade. Sabe, Jacó, o nome de Jacó, entre outras coisas, significa muitas coisas. Mas entre outras coisas significa enganador, suplantador, aquele que engana. Não tem dúvida disso. E Jacó, desde o início, queria a posição do irmão dele. Ele queria ser o primogênito. Fica muito claro nessa história, né? Claro. E para conseguir isso, estava valendo engano e qualquer coisa, né? Mas eu coloco de uma situação também que o Esaú desprezou o que seria dele. O desprezo fica claro, nem precisa, porque a Bíblia vai dizer que se nós formos estudar os dois isoladamente, nós vamos pegar Esaú desprezando uma bênção. Agora, como nós estamos espiritual toda, como nós estamos atrelando a identidade, o que aconteceu na bênção que era prometida a Jacó desde o ventre, né? Já estava Isaac estava muito velho,
né? Isso, Estava perto de 40 morrer, anos, tudo, né? E chamou Esaú para abençoá-lo. Disse Isso. que queria abençoá-lo, que ele trouxesse uma comida para ele, né? Falou Você até a conhece comida que ele queria que ele queria gostava, uma né? caça, tudo mais, né? Só E ele que gostava a mesmo. Rebeca escutou essa conversa do Isso. pai falando isso, né? E daí Rebeca chama Jacó, e para não ler o texto bíblico para você, para adiantar a nossa conversa, eu vou parafrasear a fala de Rebeca, depois eu leio. Rebeca disse assim, olha, eu ouvi a conversa do teu pai, ele quer dar a bênção da progenitura, é a tua oportunidade. Ele pediu que Esaú fosse fazer uma caça, né? E aí, né, Mirtz, a gente não comentou, se o nosso tempo dá, é que Esaú já tinha passado para Jacó, tudo bem que foi numa situação também da lentilha lá, do guisado de lentilha, de conta própria, eles tinham uns 30 anos mais ou menos, não era, ele já sabia o que significava a progenitura, Esaú passou para ele de antemão sem nenhum problema, né? Então Jacó recebeu. Mas o problema é forma... que Isaac, o pai, não sabia de quem ia abençoar, era Isaac. Era Isaac, exatamente. Sabe? E Isaac chama para abençoá-lo. Isso, tá. O Jacó, né, a essas alturas, a mãe, Rebeca mesmo, disse para ele assim, olha, ele vai abençoar, ele quer comer um cozido. Eu vou fazer esse cozido. Você vai lá, pega 2 cabritinhos, eu mato. Exatamente. E você pega uma roupa do teu irmão. Isso. Veste uma roupa do teu irmão. Leva comida. Você vai se passar por Esaú. Eu quero chegar bem no final dessa conversa para você entender que ele estava querendo uma bênção que não naquela hora e naquele momento não tinha a ver com a identidade dele. Por isso a gente colocou aqui, né? Se já estava ao longo dos anos, né? Porque Deus programou isso lá na essência da criação ou não, se já era intenção de Deus que houvesse essa troca ou não, né? Mas que ele trocou. Eu né? acho que o reforço foi o fato desses 2 meninos estarem sendo criados numa família disfuncional, numa família que não agia direito com os filhos. Uma família que tinha preferência com filhos. Porque tá? é certo que tá o Isaac iria dar a bênção para Esaú, mesmo se soubesse qualquer ou não coisa. da profecia, e que ele gostava e ele ia abençoar, né? Exatamente. Como nós estamos atrelando a identidade, querido, problemas de identidade surgem justamente na infância. No seio da família. Infância, é a família que vai definir, te posicionar bem, né? Vamos imaginar como esses 2 meninos poderiam ser criados com essa preferência. Quem queria impressionar quem? Exatamente. Né? Não tem isso? Tem, né? Nossa. Né? E ainda mais assim, né? Se essa preferência da mãe e ela sabendo do que ela saberia, ela deveria discutir com o marido numa situação assim. Agora ela se adianta e fala, agora é hora, eu vou fazer valer isso, né? São coisas que a Bíblia coloca que eu sempre fico me perguntando. A humanidade nessa hora conta tanto, sabe? A humanidade de Rebeca. A mesma humanidade de Maria, mãe de Jesus. Maria recebeu a visita de um anjo, tá? E, no entanto, olha a atitude que ela tinha com Jesus quando Jesus estava no ministério dele. Olha, não vai fazer isso não, vamos para lá, vamos querer te prender, vamos... Ela tratava... Né? Não. Jesus não, ela teve que aprender isso mais tarde, do jeito que Rebeca queria, né? Exatamente. Sabe que uma família disfuncional sempre tenta controlar os filhos, formando neles uma identidade, às vezes, que não são dele. Que não é deles, né? Exatamente. Então, torna a vida dos filhos difíceis demais, Sim. sabe? Porque daí o filho vai tomando a forma daquilo que os pais querem. Alguns pais, por exemplo, se frustram naquilo que eles gostariam de ser. Daí eles querem que o filho... projeta no filho, né? o que eles não conseguiram ser. Exatamente. Né? Então, quem cresce num ambiente disfuncional, ele vai ter, sim... uma identidade também que não é muito certa, né? Vai ser distorcida como o ambiente, né? Como o ambiente, a mesma coisa. O texto bíblico que Rebeca diz, eu vou ler uma parte para você, diz assim, está lá em Gênesis 27. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, eu ouvi teu pai falar a Esaú, teu irmão, assim, traze-me uma caça, faça uma comida, para que eu coma, te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Eu não vou ler tudo, você pode ler em casa, se você tiver dúvida. Aí ela falou assim,
você vai e fala isso. Jacó, naquela hora, eu tenho que contar isso para você, está escrito na Bíblia, diz assim, não, mas ele vai perceber que não sou eu. Ele teve uma clareza e um certo medo da falou, coisa, eu vou né? estar fingindo, eu vou estar ganhando uma bênção que não é para mim. Eu estou falando disso, de bênção. Aí a mãe dele falou, não, que deixa toda que maldição vai recair sobre mim. Uau! Eu digo, essa dona Rebequinha... eu acho, particularmente, porque está na Bíblia e é daí que vem toda a nossa herança, convicção, que ela tinha convicção já da profecia que ela tinha recebido, que teria que ser assim. Este é o erro de muitos crentes, que aí dá uma outra conversa. Sabe? Então Sabe assim, Deus prometeu... Então, eu vou fazer no braço porque Deus prometeu. Não é isso? Sara tinha errado. Foi o que já nesse Sara. sentido. Foi todas as Agora, outras não que baseada numa nisso, promessa que tem, ela... não deixa Deus agir. Quem agiu foi ela. A gente não sabe como que Deus agiria, porque ela agiu antes. Mas eu acho que seria muito difícil, se eu estivesse no lugar dela, de não agir desse jeito. Porque assim... Veja se... absolutamente porque agindo. Ela orou, ela foi escolhida. Você vê, até ali, ela agiu como irreputavelmente. Não, ela agiu como uma mãe manipuladora. Não, manipulou, sim, ela incentivou o filho a mentir. Aí ela tomou para ela, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Tudo isso eu concordo. E nessa farsa, a bênção que Isaac deveria dar, ele acabou indo para Jacó. Se nós formos adiante nessa, você vai dizer assim, ela conseguiu o que queria? Não. Porque a vida de Jacó, a vida dela e de todos eles, o preço foi alto. Foi pago um preço ela perdeu o filho, gente. O filho teve que morar com outro. E nós não estamos falando... um alto preço. E nós não estamos falando de uma mãe dando conselhos para uma criança. Jacó... Quando nós estudamos, tinha mais de 60 anos nessa época. Ele tinha mais, porque ele foi viver, se a gente vai somar tudo direitinho, ele foi viver, ele passou 21 anos com Labão, o tio, sabe? E não era nenhum deles, era criança, exatamente. E para ele endireitar essa história, ele passou a vida que teve que fazer lá, que a gente não dá, até que ele tivesse um encontro com Deus, lutasse com Deus, e Deus fizesse uma pergunta para ele. Qual é teu nome? E ele dissesse, meu nome é Jacó. Jacó, exatamente. Significa enganador, suplantador. E Deus, para abençoá-lo, diz, o teu nome vai ser Israel. Exatamente. Porque a primeira bênção que ele recebeu quando o pai dele perguntou, quando Isaac perguntou, qual é teu nome? E ele falou Esaú. Ele mentiu. Né? Só que Jacó não tirou a bênção dele, ele continuou com a bênção. Ele deu outra bênção para Esaú, né? O preço da bênção foi muito alto. Foi de uma vida inteira de erros que poderiam ter sido evitados e de erros, queridos, que hoje que muitos de nós cometemos quando nós não sabemos o lugar correto da bênção. Como ela virá, a maneira que ela vem até nós, sim, né? Era o que a gente tinha para você. Dura. É uma história que a gente tinha para você. Agradece muito a tua companhia e convido você para estar conosco num próximo programa, tá? Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.